Olá, pessoal! Vamos de novo. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Olá, sejam todos bem-vindos. Deu errado, mas agora vamos ver se deu certo, tá? Vamos lá. Débora, tá escrito assim que você não tá podendo participar. Peraí, vamos tentar de novo. Boa noite, pessoal. Tá difícil aqui a Mila. Apareci. Não te Olá. vejo. Não tem o seu Sério? retorno. Uhum. Gente. Sua Nem internet sei tá o que ruim fazer. ainda? Não, eu já regularizei aqui. Tô deixando nos dados móveis para não ter problema. Aqui. Então, Mila, Você eu não tá não te conseguindo? vejo, mas eu vou tentar. É como se estivesse no rádio. Eu vou só ouvir o que você tá falando. Ah, você tá conseguindo me ouvir? E você não tá me vendo? Não, não te vejo. Vixe. Minha Vamos voz tentar. está estranha, mas todo mundo no Instagram agora tá ficando com uma voz bem robótica, né? Sim, eu acho que deve ter alguma atualização. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu tô olhando aqui, tá tudo ativado. Tudo perfeito. Aqui tá E todo mundo. Tá tudo certinho aqui. Eu já fiz aqui a atualização. tá bom. Então tá bom. Então, Mesmo eu não vendo você, eu te escuto. Faz de conta que a gente tá numa rádio e tá tudo bem. tudo É, bem. Ouvindo as duas, a voz da Shirley está diferente. Vai saber se eu não mudei. Bom, vamos lá, pessoal. Tô tomando bomba. Mentira, gente. Todo mundo tá com a voz estranha no Instagram. Todo mundo. Tem Sim. hora que fica robótica, né? Quando tá live. Então é isso mesmo. Pessoal, então vamos lá. Djamila, seja muito bem-vinda. Ah, Uma obrigada. astróloga maravilhosa. E eu quero entender, na sua visão, né? Porque eu também sou numeróloga, não astróloga, que é claro que não tem Sim. como. A astrologia, ela é muito mais profunda do que a numerologia, nem se compara. Então, eu gostaria de entender o que é esse planeta Saturno, o que acrescenta nas nossas vidas e o que pode acontecer em 2024. Sim. O planeta Saturno, a gente considera ele na astrologia como o pai. Dentro da mitologia, ele representa Cronos. A gente fala assim, aquele velho sábio, o eremita. Ele, dentro da astrologia, ele é visto dessa forma, tá? Então, é um símbolo da foice, é um símbolo que a gente leva, assim, das limitações, leva a gente a desacelerar. Então, Saturno, ele é o nosso freio. A gente considera ele na astrologia dentro desse processo ali de frear. Então, quando a gente tem Saturno forte no mapa, a gente pode estar sentindo assim um freio naquele local que nós temos ele. Na verdade, a influência de Saturno, o que ele quer trazer para a gente, tem um chamado, ele quer trazer a nossa responsabilidade, ele quer trazer a nossa maturidade naquele momento, naquele posicionamento. Então, quando a gente vê Saturno regendo o ano de 2024, ele está buscando da gente, ele quer um resultado sobre as nossas responsabilidades. Então, ele traz muito essa energia. Então, a gente vai sentir em 2024 um certo freio, mas ao mesmo tempo a gente está sendo cobrado das nossas responsabilidades. O que, que eu venho plantando para colher? Porque a gente também considera, eu também não entendo muito bem de numerologia, né? Você vai falar um pouquinho depois sobre isso, é o número 8. Então, dentro, o 8 é a colheita. Então, Saturno, ele também tem essa energia de gerar a colheita. Só que primeiro ele quer uma responsabilidade, ele quer tirar da gente quais foram os aprendizados que nós tivemos dentro, a cada 7 anos a gente tem um ciclo saturnino.
que a gente fala dos setênios. Então, cada momento que a gente vive um setênio, a gente tem uma prova, a gente tem ali uma cobrança de um resultado. Então, nesses momentos que a gente está vivenciando, que na verdade Saturno vai entrar efetivamente em Saturno, né? Saturno vai ficar ali regendo o ano de 2024 a partir do dia 20 de março. Então, a gente ainda tem um tempo, né, para a gente rever, para a gente olhar ali essas questões. E no final do ano, eu falo assim que é bem propício a gente estar vivenciando esse momento, porque é como se a gente estivesse numa reta final. E a gente também está tendo ajudinha ali, em Mercúrio está retrógrado, em Capricórnio, trazendo ali uma consciência para a gente sobre as nossas ações. Porque Mercúrio, ele rege as nossas comunicações, mas ele é importante na nossa conexão. Então, o que eu estou me conectando, o que eu ando me conectando nos últimos anos? Então, a gente tem ciclos dentro da astrologia. E o ciclo saturnino, ele vai entrar agora em 2024. Então, a gente vai vivenciar um ano inteiro trazendo vamos dizer assim, esse ensinamento, né, de Saturno. Então, mas assim, eu tenho uma dúvida. Você concorda comigo que pessoas que são responsáveis, porque existem muitas pessoas que são responsáveis, que batalham, que tentam dar o seu melhor, que na cabeça delas está tudo certo e de repente é um ano que dá tudo errado. Então, o que aconteceu sendo que, eu achei que eu estava bem no trabalho, eu achei que eu estava organizando o meu trabalho, organizando a minha saúde, organizando minhas finanças e de repente Saturno mostra para mim que não. Aí é um ano muito difícil, porque é muito difícil, pelo que eu entendo assim você falando, Saturno me mostra sombras, mas quem vê as sombras? Sim, na verdade, como que funciona essa questão dos resultados dessa colheita? Isso vai depender do despertar de consciência daquela pessoa. E quando a gente fala sobre Saturno, a gente está falando também sobre justiça. Então, a gente está falando também, que vai ser também a regente, né, do ano, vai ser a carta da justiça. A gente precisa olhar de uma forma assim: o que eu estou fazendo está beneficiando o outro? Isso fala muito de justiça. Então, se eu faço as minhas ações e a retribuição está sendo para mim e para o outro, então envolve muito essa questão de ser justo. Então, a colheita está pedindo essa justiça da gente. Então, é um despertar. Então, cada pessoa tem um chamado diferente, tem um posicionamento diferente de Saturno. Saturno, a gente considera, dentro da astrologia kármica, né? Ele é o senhor do karma. Mas o que é o karma para a gente? A gente olha o karma como um caminho para o Dharma. E o caminho do Dharma é Deus em ação. Se eu não entro dentro desse caminho do Dharma, eu colho karma. Só que nós temos aqui alguns propósitos, então vai depender de como você está fazendo ali aquele posicionamento. Então, vai muito de despertar. Então, quando a pessoa não sente aquilo dali vivo dentro dela, é um momento de revisão. É justamente agora, nesse momento, nesse final de ano, que a gente está aproveitando o Mercúrio retrógrado, que é um momento de introspecção e de fazer essas revisões. Porque eu tenho que colocar no papel, né? Eu gosto de falar muito de colocar no papel, que é o momento que a gente faz uma escrita, que a gente entra em conexão com a gente mesmo, é a hora que a gente está escrevendo. Então, é colocar aquilo dali, o que eu estou fazendo, o que eu vejo de positivo e o que eu preciso melhorar. Será que eu usei mais uma ação do que a outra ação? Porque Saturno, ele vai olhar esse comprometimento, essas responsabilidades. Muitas das vezes, filho, que a gente pode olhar de uma pessoa, principalmente, Saturno, ele entrou em peixes, foi no... nossa, eu esqueci. Foi dia 24/5, não, ele entrou em maio, tá? Se não me engano aqui, eu não tô com a data, não peguei a data aqui quando ele entrou em peixes. Mas ele vai ficar, eu sei que ele vai ficar até maio de 2025.
Saturno vai ficar em peixes. Então, não é só olhar Saturno, a gente precisa olhar a energia que o Saturno está trazendo com ele. Então, é a energia pisciana. Então, a gente está trazendo o quê? A gente veio para desenvolver o compromisso com a gente mesma. A gente está sendo responsável, a gente está cuidando do que é nosso de uma forma madura dentro dos processos da vida. A gente está fazendo planos assertivos, porque muitas das vezes os nossos planos envolvem só a gente. É um plano que só envolve o meu bem-estar. E isso é um processo de justiça, né? Vamos colocar assim. Se eu faço alguma coisa e eu não envolvo o outro para esse processo, eu estou olhando de uma forma egóica e eu não vou conseguir o resultado que eu quero ali. Então, nos seus estudos, as pessoas que são egoístas vão cair, vão sofrer, vão pastar, vão colher, vão paralisar, vão adoecer, ou vão ter também uma crise, talvez, de sofrimento, o caos que traga uma consciência que era arrogante, não colheu para o lado. É isso? Eu não levo assim no ponto de sofrer, de morrer, aquela coisa. É assim, pesadona, não, porque isso vai depender de cada mapa e de como ele está lidando, a pessoa está lidando com aquele posicionamento, que tem um processo individual. Mas a nível coletivo, a gente vai sentir o momento parado. É como se ele não andasse, como se o movimento, como se o tempo não passasse de acordo com a nossa ansiedade. Porque é um momento de finalização de ciclo. Quando o Saturno está em peixe, ele está finalizando, ele já percorreu durante o zodíaco inteiro. Então, ele está nesse momento finalizando um processo. E peixes é uma finalização. Então, se eu estou andando ali, eu estou em 2024, eu não estou entrando dentro do fluxo, dentro dos meus processos, eu vou sentir ele parado. Então, qual que é o erro, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que não tem nada de errado, que não tem um sofrimento. O que pode acontecer para mim de lado negativo, que eu posso perceber negativo? É eu sentir o tempo parado e ficar tentando buscar fórmulas mágicas para que isso aconteça. Então, isso é muito pisciano. Eu caí no mundo das ilusões e eu, vamos dizer assim, brincando aqui, né? Respeito todo mundo, mas fala assim: traga o amor em 3 dias. Aí, aquela fórmula rápida, mas para trazer aquela situação rápida, eu tenho que já ter desenvolvido. Então, eu falo assim, muitas das vezes as pessoas deixam o inconsciente, porque peixes trabalham, ele trabalha o nosso inconsciente, ele trabalha a nossa psique. Então, se eu não quero olhar para as minhas sombras, se eu não quero olhar o que eu preciso melhorar, eu estou jogando para debaixo do tapete. Então, o que Saturno faz? Ele vai sacudir. Então, a poeira vai subir. Então, de alguma forma, eu vou ter que respirar isso aí. Eu vou ter que desenvolver. Então, eu tendo que desenvolver esse processo saturnino, a gente pode Já sentir isso viu parado, aconteceu comigo. porque ele vai cobrar as responsabilidades sobre isso. Tá, então é mais ou menos assim, então, que eu entendi, não sei. Os falsos profetas podem iludir mais ainda e as pessoas podem cair mais ainda no conto dessas pessoas tragam amor em 3 dias ou doe tudo e quando você doar você vai ter casa, carro, apartamento no céu e também você vai ter carro muito melhor quando você doa. Então, esse tipo de mentira que já está predominando há muito tempo tem uma tendência de crescer mais ainda. Eu acho que numa visão astrológica é mais de ser descoberto as falcatruas. É mais ou menos dentro dessa que os falsos profetas, eles, se você deixar eles passarem ali desapercebido, você acreditar naquele processo ilusório que vai acontecer, que existe a pílula mágica para situações, você pode cair no conto. Mas muitas das vezes a gente vai ver falsos profetas aí sendo desmascarados, situações que não vai mais rolar, que as pessoas não vão aceitar mais. Isso é uma probabilidade, tá? Deles. Mas, Djamila, eu concordo com tudo que você está falando, mas é só um questionamento. Desde quando eu despertei, o mundo da mentira cresce muito. Só que eu vejo hoje o que é real e o que não é real. Mas o erro não são dessas pessoas que faz o errado. O erro são das pessoas que acreditam.
E parece que essas pessoas que não querem despertar, que estão atrasadas. Não seriam elas que deveriam ter uma certa decepção? E É, se elas não expandirem, como elas vão ter decepção? Porque elas acreditam. A gente vê, tem coisas que estão escancaradas. Tem coisas que não tem nem como dar mais provas, porque já são quilômetros e quilômetros de provas. E a pessoa ainda defende o errado. A pessoa, é como se tivesse todas as provas aqui e a pessoa fala, não, eu não quero ver. Então, é isso que eu gostaria de entender. Mesmo com Saturno, será que essas pessoas podem despertar? elas têm a possibilidade da mudança, mas o que pode acontecer é o seguinte, é as pessoas, o que não está dando certo mais, o que não faz sentido mais, o que não está no ritmo da justiça, o que não está em ritmo do equilíbrio, vai se romper, porque é uma finalização de ciclo. Então, algo precisa morrer para nascer outro. Então, muitas das coisas podem acontecer a nível, vamos dizer assim, aquele relacionamento que não dá certo mais, que você sabe que não dá certo mais, que você não olha para ele, ele pode terminar. Só que aí você pode ficar no lado iludido. Eu amo muito, na verdade, não ama, é um condicionamento que você tem ali para aquela pessoa, aquela projeção que você faz nela. E você não quer acordar, e Saturno vai te dar um sacode. Aí você pode sentir também uma tristeza muito grande. A gente tem que ter cuidado, porque peixes mexe com a nossa psique, mexe com os nossos sentimentos, é muito profundo. Então, quando a gente não olha ali, quando a gente não está conectado, quando a gente não usa de forma consciente o que está na nossa frente e eu não quero ver, ele vai dar um jeito de te mostrar. Então, se vai ser gostosinho ou não, vai depender do seu nível de consciência. Então, se você está muito distante da consciência, o tombo é grande. Porque você assustou. Aí você vai pensar assim, nossa, eu achei que aquilo estava resolvido. E não estava resolvido. Então, a pessoa fala assim, como assim? Isso voltou. É um compromisso que a gente precisa ter com a gente mesmo. É uma finalização. Se eu não finalizo o processo, eu canalizo coisas que podem, né, não ser legal dentro da minha colheita. Então, eu vou colher aquilo dali. Então, a gente não pode esquecer que, dependendo do nível da pessoa, se ela está colhendo algo errado, se ela está plantando algo errado, ela vai colher. Então, esse é o peso de Saturno. O que pode acontecer, né, nesse sentido ilusório, é a pessoa ficar acreditando nessas fórmulas mágicas e ir querendo fazer com que aconteça mágica na vida dela. Então, o Saturno fala de trabalho, fala de compromisso, fala de responsabilidade. Uma pessoa que não está querendo expandir, que ela não está querendo crescer, ela vai sentir aprisionada, ela vai sentir presa. Então, essa prisão, vamos colocar um exemplo, por exemplo, a Covid deixou a gente em casa, muitas pessoas teve que ficar sozinha. Por que as pessoas surtaram em ficar sozinha? Porque muitas das pessoas não conseguem lidar com elas mesmas. Então, elas teve que ficar de frente com elas. É mais ou menos dentro dessa situação. Então, se a pessoa ela não olha para si, ela não procura desenvolver, ela não procura evoluir, ela pode sentir esse aprisionamento. Sentir as coisas paradas, um sufocamento. A gente pode até falar de uma deprê, assim, dentro desse processo. Por quê? É muito forte. A gente sente Saturno como algo que está limitando a gente. E se eu não olho para isso, eu vou me sentir muito limitada. Então, eu preciso sair dessas ilusões, esse óculos cor-de-rosa que a gente coloca para algumas situações e fica alimentando isso. É o momento que a gente tem que colocar pingo nos is. A gente tem que colocar ponto final. Olha, se o meu trabalho não está dando certo, por que ele não está dando certo? O que eu não estou fazendo para o meu trabalho ser próspero, porque a prosperidade, a pessoa às vezes fica presa somente nessas fórmulas mágicas porque ela acha que elas não são merecedoras. Muitas das pessoas, aí elas ficam buscando fórmula mágica, mas por que ela não desenvolve o automerecimento ali sobre as situações? Porque muitas das pessoas falta uma estima dentro delas, elas não acham que são capazes. Então elas ficam jogando, transferindo no outro a responsabilidade que é dela. E Saturno vai cobrar, porque ele quer a sua responsabilidade.
não que você projeta no outro. Então, ele vai falar assim, e aí, cadê sua provinha? Ele vai falar assim, olha, você tirou 0, você não fez nada, como que foi comprometido aqui para você? Então, agora você vai voltar 10 casas e vai começar tudo de novo. Aí a sensação de tirar tudo vai ser isso. Eu vou ter que voltar 10 casas e fazer tudo de novo. Porque eu não Nossa, que fiz. legal. Tá, mas assim, é pesado, né? Tá, entendi. Mas tem alguma coisa de bom, por Deus do céu? Tem. Porque quando a gente fala que é um ano de colheita, se a gente está fazendo algo certo, se a gente está. Sabe aquela pessoa que vem se dedicando muito para o trabalho e ela quer receber aquilo dali? É um ano próspero para isso. Ela vai receber, porque é por merecimento. É um ano de colheita, de justiça. É muito justo essa pessoa conseguir o que ela quer. Então, o que fala sobre Saturno em 2024? O que você vem projetando? O que você vem idealizando na sua vida? Então, é o momento de fazer acontecer. Porque a gente também tem o Saturno como freio, né? A gente vê ele como algo, entre aspas, maléfico. Mas a gente também o benéfico, que é Júpiter, que expande as coisas, que movimenta as coisas, que faz as coisas acontecer. Então, a gente tem os dois. Porque a gente também não pode sair usando Júpiter de uma forma desordenada, porque Júpiter, ele é muito exagerado. Então, Saturno fala assim, ó, peraí, não vai muito longe não, porque é isso aí. Júpiter é muito exagerado, né? Isso. Júpiter rege quem? Ele, ele rege Sagitário, né? Júpiter, Certo. ele é de Sagitário, mas o corregente também de Peixes. Então, por isso que está muito forte essa questão do Saturno em Peixes. Então, a gente vai ter movimentos ali, aspectos que vão fazer com que a gente se movimente em prol do nosso bem-estar, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Tá. Pessoal agora aqui, que está aqui na live, eu vou conversar com vocês, quero que vocês entrem na minha mente para ver se faz sentido o que eu vou perguntar para ela. Em algum momento da sua vida você fez essa pergunta? Tá, eu já entendi as respostas estão dentro de mim, eu já entendi que eu tenho que dar o meu melhor, eu já entendi que é a colheita, mas como saber se eu estou no positivo ou no negativo? Acho que o pessoal deve estar entendendo o que eu estou falando aqui. Porque, ao mesmo tempo, o ano 8, eu tenho essas perguntas também. Porque no ano 8, o ano 3 da numerologia é o melhor ano da vida. Porque nós voltamos a ser criança. Quando entramos no ano 3, é um presente. Porque o 1, papai nasceu. O ano 2, aí é um monte de gente fazendo essa pergunta, tá vendo? O ano 2, mamãe nasceu. E aí os dois ficaram juntos, né? E tiveram você, que é a sua criança. Então, quando você entra no ano 3, é um presente. Você volta a ser aquele arquétipo de criança. O que é a criança? Eu quero, eu quero, eu quero. E o pai e a mãe dá, dá, dá. Então entra pai, o masculino, mãe feminina, podemos dizer mãe terra, que dá tudo. Tudo que você merece. Só que você merece muito, porque você é muito criança ainda. Você não tem muita coisa na vida. Agora, então a tendência é ser o melhor ano da vida. E quando você chega no ano 8, você já é adulto. Você já aprendeu. Já aprendeu 1, 2, 3. Então você colhe tudo que você fez nos 7 anos. E que bate muito com o que você está falando. Só que aí é eis a questão. O que eu plantei mesmo no ano 1 e no ano 2? Então, às vezes, o que eu plantei mesmo no ano 4? Porque cada ano, principalmente quando você expande a consciência, você vai melhorando. Você vai entendendo. Muitos forçam o perdão, porque não é fácil perdoar, às vezes, dependendo da dor de cada um. Então, você pegar e fazer uma balança do julgamento do que você merece é um pouco complicado. Então, eu gostaria de uma dica profunda sua de como que a gente pode escrever o que nós merecemos, o que nós melhoramos. Porque se você falar assim para mim, Shirley, você vai colher o que você merece, eu melhorei muito do que eu era no ano 1.
Eu melhorei muito do que eu era no ano 4. Mas provavelmente eu fiz umas porcarias aí no ano 1, no ano 4, no ano 5. E agora? Saturno olha tudo, ou Saturno vê que você melhorou e expandiu, que você, porque o eremita, ele é muito expansivo. Então, é como Saturno falasse assim, não, eu tô vendo o seu movimento, que você tá dando o seu melhor. Então, eu vou também te dar o seu melhor. Ou não, não tem perdão. Porque Saturno come o filho. Então, essa é a minha pergunta, entendeu? Não sei se você Sim, entendeu. não, eu entendi, sim. O que que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas, elas estão... a mandala astrológica, ela tem 12 áreas. Uhum. Então, a gente tem uma área ali que as pessoas ela fica pipocando para um lado e para o outro, que seria casa 2, casa 6. O profissional que é referente a Saturno, que é Capricórnio, as pessoas não chegam lá. Porque as pessoas estão muito na inconsciência. Então, o que que precisa? O que que eu venho fazer aqui? Eu venho aqui para despertar, porque eu tenho um processo evolutivo aqui na Terra. Então, se eu não quero despertar, se eu quero viver somente as coisas da matéria, se eu penso somente no que eu estou recebendo, eu não estou fazendo o que eu preciso fazer, eu vou sentir isso desafiador, porque eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. É como se você estivesse no mundo ali de tiranos e você está precisando sobreviver. Então, você vai começando a fazer coisas. E a pessoa com essa sobrevivência, ela acaba deixando o lado espiritual de lado. Você vê muitas pessoas trabalhando muito o quê? Corpo e mente, corpo e mente. E cadê o que Sim, você está alimentando espiritualmente? Sendo que a gente é uma trindade, a gente precisa trabalhar corpo, mente e espírito. Se eu trabalho somente os dois, eu estou no racional. Porque o espiritual é onde a gente se conecta com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, com o nosso feminino. Então, se eu estou muito partindo para ação, se eu quero somente quero, eu não estou entrando dentro do ritmo que o universo pede. Então, Saturno, ele não. Eu aprendi a gostar de Saturno, porque eu falo assim, que eu tenho um posicionamento pesado de Saturno. Ele está na minha casa 2. Ela rege a minha casa de dinheiro, a minha valorização. Então, eu tive que ralar muito a bunda na brita para eu conseguir lidar com o Saturno meu na casa 2. Então, o que que ele me mostra? O que que ele me cobra sempre? A cada 7 anos ele vem com tudo e ele vem me cobrando. Você está sendo responsável com você mesmo, com seus processos evolutivos? Você está olhando para você e para o outro? Porque tem um lema. A gente, a gente tem que ser para ter. E a gente sim, quer ter para ser. Então, isso é uma desconexão que a gente tem. Então, eu só faço para você se eu receber algo de você. Eu não faço nada pelo outro de forma genuína. Então, o que que eu falo assim, muitas das vezes a gente estuda a quântica, a gente sabe, eu preciso ser primeiro, eu preciso dar primeiro o meu melhor e o que eu preciso vai ser por acréscimo, eu vou receber por merecimento. Então, é justamente aí que a gente pega esse ponto. Se eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu vou receber. Independente se a gente errar. Por quê, Sheila? A gente está aqui em provas e expiações. A gente sempre vai ter um boleto para pagar, a gente sempre vai ter um problema para resolver, a gente tem questões que a gente vai ter que olhar sempre. Mas quando eu desperto, quando eu tenho um despertar de consciência, eu olho para aquela situação diferente. Aí você vai ter assim, olha, aquilo dali está me chamando de novo, está me convidando a olhar. Eu já errei muito sobre isso, mas eu sei que é assim que eu preciso andar. Então, é nesse sentido que a gente precisa ter consciência. Porque errar a gente vai estar, a gente é ser humano. Então, quanto a gente estiver vivo, nós vamos errar. Só que persistir no erro é que Saturno cobra. Fala assim, olha, você está errando demais, filho. Você já bateu cabeça muito dentro desse processo e você não resolveu ainda isso? Então, vamos lá. Vamos colocar um exemplo. Você está com um relacionamento, porque os eclipses vai falar muito de relacionamento o próximo ano. Já falou esse ano e vai falar ano que vem. Como que você está lidando com seus relacionamentos? Como que você lida com o próximo? Ah, eu não estou lidando muito bem, não? Vai terminar. Porque você está dando um murro em ponta de faca, você tá se ferindo, você está usando, vamos dizer assim, de um comodismo. E Saturno não gosta de pessoas
acomodadas. Mas ele também, ele rege a justiça. Então, se eu faço por merecer, eu recebo por merecimento. Então, a gente tem que seguir o ritmo das leis universais. Se a gente entra no ritmo, a gente prospera, a gente cresce. Então, para a gente, uma dica para a gente prosperar, sabendo que tem Saturno, é só fazer tudo muito justo. Sim. Uma das coisas que a gente olha dentro da astrologia, para poder equilibrar Saturno, para poder trazer Saturno de uma forma, vamos dizer assim, equilibrada dentro da nossa vida, a gente olha para as nossas raízes. Porque eu sempre bato na tecla. Nós estamos atualmente no ano da Lua. E dentro da mandala astrológica, a Lua representa a casa 4 do nosso mapa, que é o que é a nossa família, a nossa estruturação, a nossa base. É por aí que a gente se firma na vida, porque é ali que você aprendeu muito na sua infância, porque é dali que você pegou as suas estruturas. Se eu estou bem emocionalmente, eu consigo ascender. É como se fosse uma mola propulsora que eu suba ali. É como se fosse uma cama elástica. Eu sempre estou pulando dentro daquele momento. Então, eu sempre fico. Saturno é o oposto complementar da Lua. Então, para a gente saber o que você está fazendo, você está vendo a resposta muito esse ano. Porque se as brigas de família estão constantes, se as questões emocionais estão gritando, a pessoa está entrando em processos de crise o tempo todo, não está conseguindo conter o emocional, tem que reavaliar como que está essa estruturação, essa raiz. Porque a raiz é que vai dar a base para você subir. É o ponto mais alto do mapa, é sua casa 10. Então, quando eu falo que as pessoas ela tá sempre na casa 2, casa 6, é porque elas nem almejam chegar no topo. Elas nem querem. Elas querem chegar, mas elas querem acontecer algo mágico na vida dela. Que vai lá, ganha na Mega Sena, que faz alguns processos. Não é errado. Não é errado a gente ganhar um prêmiozinho. Tem muita gente que ganha. Mas você tem que estar fazendo pelo menos o que a sua alma veio fazer. Que é dentro dos propósitos, a sua missão. Tá cumprindo? Então, bom, vamos lá. A gente tem o direito de sempre melhorar. Porque senão a gente ia colocar vamos dizer assim, a Deus como carrasco, se a gente não puder melhorar, se a gente não puder evoluir. Então, a gente tem que sempre estar dentro do processo evolutivo. Mas a consciência vem de quê? Vem do que eu estou fazendo. Então, se eu faço algo, eu vou receber por merecimento. É soltar as coisas da matéria, porque o ser humano ele está aqui para vivenciar o material. Eu falo assim, o Hélio Couto fala muito dessa situação. É ser da matéria, vamos dizer assim, é estar na matéria, mas não ser da matéria, não ser corrompido pelas questões da matéria. Então, eu estou aqui, eu vou precisar de comprar roupa, eu vou precisar de comprar alimento. Então, eu preciso conviver com a matéria, mas de forma evoluída. Eu preciso olhar para o meu próximo. Eu preciso trazer esse despertar de consciência, porque as pessoas ainda não estão. Mas nós estamos, Chile, caminhando para uma regeneração. Eu acredito porque Saturno também tem um ciclo de 36 anos. Então, ele entrou em 2017 para esse ciclo de 36 anos. Vai ser em 2052, se não me engane, quando vai dar 36 anos. E eu acredito que em 2052 nós mudamos muito. Nós vamos mudar muito. Por quê? Plutão vai entrar em Aquário. Então, mudanças, paradigmas, vamos dizer assim, inovações vão acontecer, que vai fazer com que a gente evolua dentro desse processo. Então, eu acredito muito nesse processo de regeneração. Então, por isso que a gente precisa, de cada 7 anos, viver essa finalização de um ciclo. Deixa eu te perguntar uma coisa que, mudando um pouco de assunto, mas faz sentido com o seu mapa. Você já fez um mapa de alguém que era para não ter dinheiro, com muitas dificuldades financeiras, e essa pessoa ela usou tanto a mente dela, tanto o campo eletromagnético dela, que pelo mapa não era para ela ter dinheiro, mas ela tem muito dinheiro? Tem.
a gente vê mapas ali de pessoas, e também a gente vê o contrário, pessoas que podem ter muito dinheiro e não têm dinheiro. Porque o que Sim, mais tem é pessoas mas que têm vamos para o possibilidade. negativo primeiro. Tem alguém, assim, você, por exemplo, você já pegou mapa de pessoa assim que não veio para ganhar dinheiro. Vamos falar do negativo primeiro. Você fala assim, poxa, esse era para ser ferrado. Só que chega em você, o cara é maravilhoso, ganha muito dinheiro e a mulher também. Você já pegou vários casos disso? É, a gente consegue ver, eu falo assim, eu não posso considerar a astrologia, eu nem gosto de considerar ela como determinista, tá? Porque senão Uhum. eu vou estar tirando, eu vou tirar sonhos de muitas pessoas que querem fazer alguma coisa. Eu falo assim, não, você não pode. E isso não existe, porque é a minha escolha diante a cada situação que vai trazer o meu merecimento. Só que, por exemplo, o meu caso, eu tenho Saturno na casa 2. Se você dá um Google ali, Saturno na casa 2 e em Escorpião, minha filha, é perder grana. É perder grana o tempo todo. E eu tenho Marte também. O que, que é? Queimar dinheiro. Vamos dizer assim. Já queimei muito dinheiro? Já. Gastando com coisas que não dava certo. O que, que Saturno fez? Me tirou tudo. Tudo. Todos os Ai, que meus legal! cartões, tudo que eu Esse tinha. Saturno, não E tô eu fui gostando a dele. Ah, zero, zero, zero. Nem trabalho ali eu tive. Então eu tive que o quê? Aprender a me regenerar. E sabe esse momento saturnino que a gente volta 10 casas? Eu tive que aprender tudo novamente, mas eu tive que me despertar. E foi aí que eu fui buscar a quântica e fui buscar a espiritualidade, porque eu falei assim, não, tem algo errado. Eu tinha tudo, eu tinha um emprego que consideravelmente eu ganhava bem, eu tinha um cargo que era altura, era uma assim, vamos dizer assim, não era um cargo de chefia, mas era um cargo que me deixava confortável. Então, eu não sim. tinha condições de perder tudo. Mas por que que perde tudo? Porque eu não soube lidar com a situação. Eu quis lidar somente com as questões da matéria, satisfazer o meu ego o tempo todo para suprir o quê? Uma carência emocional. Porque depois que a gente descobre, o que que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando para meus pais no final de tudo, e eu não estava fazendo nada por mim. Eu estava querendo provar, eu estava na vingança que eu ia chegar lá. Eu até cheguei, mas a coisa muda de figura. Então você vai ter que aprender tudo de novo e você tem que aprender a ressignificar isso. Então eu não vou limitar essa questão, porque eu já deixei muita religião por falar que eu ia morrer pobre. Já saí de muita Aham, religião. Ah, tá. mas foi muita. Então, Então, você já pegou o mapa. Sabe por que que eu tô falando isso? Porque eu já fui num astrólogo que foi sentenciado. Você nunca vai ser uma palestrante. Você nunca vai ser isso. E eu sou. Simplesmente eu sou. Só que se eu tivesse acreditado, nós estamos falando na época do melhor astrólogo do Brasil, que era considerado porque uma pessoa extremamente famosa é quem indicava. E naquela época era a época de rádio mundial, que você não tinha muitos profissionais, como hoje no YouTube, que você pode conhecer vários profissionais. O único espaço que você tinha ali era a rádio mundial. Então, aquilo, eu era muito criança ainda, 20 e poucos anos, me trouxe assim, será? Então, às vezes você vai num lugar, como eu até já deixei de indicar pessoas, que fala assim, ó, esse ano seu marido morre, coisas que não faz nenhum sentido, porque tudo muda. Você não vai ganhar dinheiro, esse ano é ruim para ganhar dinheiro. Sabe por que que eu te falo isso? Porque tem muitas pessoas que estão aí para nos destruir. E fala que é terapeuta, que fala que é isso, mas acaba piorando a vida da pessoa. Quando a gente aprende o mapa de numerologia, o 9 não ganha dinheiro. O 9 é caridade, é doar. Eu já fiz mapas número 9 de milionários. O 9 é considerado preguiçoso pela numerologia. Por que preguiçoso? Porque ele é o último. Então ele já viveu todas as vidas.
Então ele já está no desapego. O que tem, tá bom. Para que se matar? Para que ir atrás? Para que fazer? Para que acontecer? Tanto é que o 9 tem muita dificuldade no relacionamento quando casa com alguém ativo. Porque ele depois eu vejo, depois eu faço, deixa isso para lá. E o 9, se ele. Eu já peguei mapa de pessoas que não são preguiçosas, só que conseguiu mudar uma informação que tinha aqui dentro. Então, por isso que eu falei, tem mapas que, tanto o meu mapa quanto o seu mapa, que tem dificuldade de ganhar dinheiro e ganha. E tem o mapa de numerologia, que tem muito 8. O 8 é para ganhar dinheiro, o 3 é para ganhar muito dinheiro. O 4, se ele organizar, ele vai para o auge. E às vezes eles não ganham. Então, aí a pergunta é, o que eu gostaria de passar a mensagem para as pessoas é que tudo realmente é mental. Você pode melhorar o seu mapa. Porque o que é muito dinheiro, né? Talvez você vai falar assim, não, você tem Sol na casa 10, é muito dinheiro. Só que muito dinheiro para uma pessoa é 10 mil reais. E muito dinheiro para uma outra pessoa é 1 milhão. Só que já a quântica já descobriu que muito dinheiro para você é o que você vale. É o que você acredita que você vale. Então, se eu falar assim para você, eu nunca ganhei X, é porque eu ainda aqui dentro não sinto que eu estou valendo isso, que eu valho isso. Então, eu tenho que fazer um tratamento em mim para desbloquear. E eu fiz o tratamento também com você, porque eu quis entender minhas 12 casas. E você me fez ver sombras que eu não via ou que eu não queria ver. Então, assim, eu já fiz de tudo, estudo muito, estudo todos os dias. Quem convive comigo sabe que eu estudo mesmo. E você me trouxe sombras que eu não imaginava que eu tinha. E eu posso te garantir que depois do seu mapa, eu sou uma pessoa muito mais forte. Eu já era forte, eu nunca fui fraca. Não me considero uma mulher fraca. Mas eu tinha algumas inseguranças, sim. Só que eu não percebia. Só que isso da gente não perceber, Djamila, é o que ferra a nossa vida. Todo mundo aqui que não tem saúde é sombra. Procrastinação, ganhos secundários, me dá atenção, então eu vou ficar doente. Todo mundo que não consegue prosperar é que tem um sentimento aqui de rejeição muito grande. E a gente precisa realmente estudar quem somos. Que é o que eu sinto falta no mundo quântico. Porque no mundo quântico, o que as pessoas... O que existe de informação? Venha e faça um curso milionário. Venha que eu vou destravar você. Mas em nenhum momento nesses cursos levanta um tapete e mostra a sua negatividade. Então é muito mais difícil chegar lá. Então eu queria que você falasse um pouco debaixo do tapete, como que a gente pode realmente melhorar, sabe? Como que a gente pode realmente expandir a consciência? Sim, realmente é um trabalho, porque quando a gente nasce, deixa eu começar do início, né? Sim, Quando a gente eu falo muito também, nasce, né? quando a gente nasce, a gente já passa por um sofrimento desafiador. Vamos falar assim, já é doloroso. Imagina só, o seu espírito que está acostumado a ser livre, ele se acopla no corpo e ele já chega limitado, tá? Ele já chega ali dentro de um processo, sabendo aonde você precisa cumprir um sentido evolutivo aqui. A gente não vem, a vida não é de graça, a gente tem que entender que aqui é um processo. Se a gente entende que aqui é uma vivência que nós temos que ter, um processo evolutivo, a gente entende. Aí a gente vê em pessoas, porque se a gente olhar pela astrologia kármica, então eu venho de algum lugar.
Então, eu carrego uma mochilinha com essa carga. Então, os números vai trazer ele para mim. Quanto mais pesado é minha mochila, mais o meu processo evolutivo. Então, o despertar dessas pessoas de 9 vai depender muito dela, o despertar de consciência. Ela vai ter várias sinalizações. O universo vai mostrar várias vezes para ela momentos, porque além dela ter um número ali pessoal, ela tem um número anual. Então, dentro daquele ano, ela consegue regenerar aquele ano pessoal, que é o dela, de nascimento. Eu não entendo muito bem. Através da astrologia, como que a gente olha? Você tem uma missão espiritual. Você veio, você não é Chile, você está Chile nesse momento. Se você entende que isso é um processo evolutivo, então você precisa entender os seus porquês, você vai evoluir. Porque você tem que medir o peso da sua mochila. Então, vamos dizer assim, sua missão é esvaziar essa mochila. Para quê? Para você fazer a sua passagem. Para você ir para um lugar muito melhor do que daqui. Porque eu sei que aqui vamos dizer assim, é um processo. A gente vive dentro de vamos dizer assim, de regras, nós temos leis universais. Se a gente não chega a obedecer essas leis, a gente sente. Então, pessoas que têm dificuldades no mapa, eu falo assim, são pessoas que quando elas despertam, elas conseguem achar ouro em pó. Por quê? É tanta cabeçada que ela já deu naquele lugar, que se ela desperta, ela fala assim, pronto, bingo, acertei. Agora eu já sei como fazer. Então, se eu não olho para esse processo, eu vou ficar dando um murro em ponta de faca. Eu vou ficar aqui presa e condicionada ao número 9. Vou ficar na inconsciência, posso morrer e voltar aqui de novo mais inconsciente ainda. Porque eu vou voltar de uma forma ou outra. Eu acredito na astrologia kármica. Muitas pessoas não acreditam em reencarnação. Mas a gente pode não acreditar, eu respeito quem não acredita, mas se a gente for parar para pensar, por que que um bebezinho nasce doente? Por que que um bebê já tem câncer? Se ele é um anjo, ele não está aqui à toa, ele está com uma mochilinha, ele tem uma limitação que ele precisa passar. Muitas das vezes ele precisa vir aqui rapidamente. Por que que tem abortos? Às vezes, aquele espírito precisa só vir aqui e sentir a dor da morte, porque nascer dói, morrer dói. Então, a gente tem que saber que esses processos, então, nascer já é um trauma. Então, a gente precisa aprender a conviver com essas dores e fazer delas algo bom. Então, é isso aí, é dominar a sombra. Se a minha sombra vamos dizer assim, vamos colocar que eu sou egoísta. Eu sou muito egoísta, eu sou muito voltada para mim. Se eu não olho o meu processo de olhar para o próximo de forma genuína, eu vou voltar dentro do meu processo, eu não vou concluir. Então, a gente tem que saber, Shirley, que tudo que está aqui nessa terra, tudo que está aqui nos pertence. Agora, a consciência que eu vou usar o que está aqui é que vai definir se eu vou ter sucesso ou não. E Saturno, ele fala o quê? Olha, ele rege o karma, então ele rege essa mochilinha. Então, se eu não olho para essa mochilinha, ele vai me cobrar. Então, a cada 7 anos, ele vem aqui e fala, e aí, você fez o seu trabalho? Não fez? Tudo bem, não vai. Não tem problema, é livre-arbítrio, só que se você vai arcar com as consequências, essa é a colheita. Então, se eu estou fazendo, se eu estou liberando, apesar da minha limitação, que são os meus erros e o meu processo evolutivo, a minha consciência está limpa. Eu estou dominando a minha sombra. Então, se eu errei, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito de seguir, uma psicóloga, ela sabe assim, hoje é sempre melhor que ontem. Então, hoje eu vou ser sempre melhor que ontem. Então, amanhã você vai ser melhor do que você está hoje. Então, não tem, é aprendizado todos os dias. Agora, se você não quer aprender, é um direito seu. Mas também não precisa chorar. Não quer aprender, não aprende. A gente erra porque a gente é humano. Mas a gente tem que nos acolher. Então, a gente tem que praticar o auto-perdão e a gente não pratica. Aí a gente culpa o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio, o periquito, de tudo que acontece na nossa vida. E onde está a nossa responsabilidade com a nossa vida? Não tem. Aí, o que os pais para você? Ele é aquelas pessoas que tá aqui para te cuidar, para evoluir, para cuidar de você.
Passou 18 anos, 21 anos, que é a terceira quadratura de Saturno. Já entrou no mundo dos adultos. Você se vira sozinho. Seus pais já cumpriram o que tinha que cumprir. Só que aquela criança ainda está lá birrenta, querendo ou um bico que a mãe tirou forçado, ou um momento que a mãe teve que trabalhar por N motivos, ela não teve presente. Aí a criança fica ali pedindo, pedindo. Então, a gente está acostumada a transferir a nossa responsabilidade. Saturno mostra o contrário. Nós precisamos ser autorresponsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E o conhecimento é para todos. A astrologia tem mais de 6.000 anos e ela não morreu. Por mais que tentaram já denegrir a astrologia, tirar os processos ali, falar que é mentira ou que é coisa, vamos dizer assim, esotérica. Tudo bem. A maioria das astrólogos nem liga. Você falar que é esotérico, que é místico. Não, a gente até gosta de falar dentro desse processo, mas... É igual o meu trabalho. O meu trabalho também ele é considerado uma coisa mística, esotérica. Ah, isso, ou até mesmo isso não é de Deus. Mas eu já me acostumei, assim, já é uma coisa que eu nem dou atenção e eu vejo como a mente da pessoa ainda está atrasada, né? Então, E eu isso é acredito muito... muito porque eu vejo a ciência, né? Igual quando eu falo para as pessoas, o melhor, eu tenho vários cursos, vários. Eu tenho muitos cursos, mas o melhor curso para a pessoa seria do ano pessoal. E poucas pessoas dão valor nisso. Você já pensou, você tem um curso que lá dentro você vai colocar a sua data de nascimento e você vai descobrir que você está no ano 2. Você vai aprender. E no ano 2 você vai entender tudo o que vai acontecer com você no ano 2. Só que seu marido, sua esposa, está no ano 4, totalmente diferente com o seu. Se você ajuda o seu marido a entender o que é o ano 4, ele prospera muito, porque segue regras. Se você entende o que é o ano 2 e você segue aquilo, no ano 3 você dá um boom gigantesco, porque você seguiu regras. Existe um mapa que todo ano você tem que fazer uma coisa. Se você segue aquilo passo a passo, todo ano você tem vitórias. Igual um primo meu que casou no ano 9. Eu falei assim para ele, eu fui madrinha de casamento dele. Eu falei assim, primo, não se casa no ano 9, que é o ano da morte. É o ano de finalizar um ciclo. Não é um ano bom. Ah, isso é besteira. Dura pouco. Não se compra carro no ano 9, não se compra casa na morte. Espera um pouco. Aí compra casa, de repente a casa começa a dar um monte de problema, começa... Porque você tem que entender que existe um ano que é seu do descanso, que é o ano 9. Só que o ano 9, se você entendeu tudo, você ganha um dinheiro inesperado. Porque no 8 você deu o seu melhor. E no ano 9 vem um presente para você. No ano 1, se você dá o seu melhor, você abre 9 anos de porta. Porta de prosperidade, de felicidade. E esse é um dos cursos que menos é vendido. Que é como se... numerologia. Ou seja, adivinhação ou místico. E é o curso que mais vai dar resultado na vida da pessoa. E eu explico os setênios lá também. Então, por exemplo, a mapa de astrologia. Hoje, eu já falava isso. Todo mundo deveria fazer um mapa de astrologia. Entender essas 12 casas, entender quem é o seu pai no mapa, o que é o seu dinheiro, o que é a sua mãe, o que é você nos seus relacionamentos, qual é a sua dor, como você é no trabalho, se você está na sua missão certa. E às vezes a pessoa olha assim e, tipo assim, um dia eu faço. Só que se é um presente, é um mapa, só que é um mapa seu. Então, assim, eu indico mesmo todo mundo fazer o seu mapa, ou de uma outra astróloga, mas
O seu eu já fiz de vários, né? Porque eu tô nessa área há muito tempo, eu ganho também muitos mapas. Mas eu não sei o que acontece com você. Eu acho que você já fazia isso em outras vidas. Você explica de uma coisa tão profunda que você faz a gente enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Você vai lá, e eu gosto de pessoas profundas, né? Porque eu tenho essa profundidade. Então eu indico, gente, quem não fez o mapa com ela, até o final do ano. Ainda tem o quê? 3 dias. Está na promoção ainda, Mila? Tá, até dia 31. Tá na promoção. 50%. Gente, até dia Vou trinta lá. e um, pelo amor de Deus, está com 50% de desconto. Dia 1º de janeiro já vai para o preço normal. E ela não deixa, se for no dia 1º você chorar, ela não deixa não, porque ela tem um comprometimento que ela valoriza o trabalho dela. Então é um dos segredos dela para prosperar. Se você puder contar um pouquinho, Mila, desse segredo seu, desse segredo não, desse que está no seu mapa, né? Que você tem que valorizar o seu trabalho. Que eu achei muito interessante. Na verdade, todos nós temos um compromisso, um sentido. Todo mundo tem uma casa 2, uma casa 6, uma casa 10. Então, a gente está aqui para um processo. Se a gente compreende o que você veio fazer, igual você falou, você entendeu o que você veio fazer aqui. Então, quando você domina isso, você vai para o caminho certo. Pode ser que você atropece, pega um caminhozinho ali que está cheio de pedrinhas e você vai sentir dificuldade, mas você está no caminho e você sempre vai levantar. Uma das coisas que a gente olha é essa questão da inconsciência, igual você falou, olha, tem gente que olha um curso e não faz. Isso, É, eu falo assim, vamos dizer assim, é uma inconsciência. Eu falo, Jung fala, mesmo se acabar com a humanidade inteira, a gente tem uma inconsciência sobre isso. E nós temos, quem nasce no Brasil já nasce com uma energia ali da escassez. Isso a gente já sabe que a gente tem que lidar. Então, se a gente está aqui, a gente nasce dentro de um sistema, que a gente não olha aquele sistema, a gente vai sofrer consequências sobre isso. Então, como eu fui desenvolvendo ali, eu fui entendendo, eu fui buscando, porque eu sou muito curiosa mesmo, eu não aceito somente uma explicação. Eu preciso ir lá e você tem que me mostrar que realmente é válido. E tudo que eu falo, eu já vivi. Então, por quê? Eu acredito que nada foi ruim para mim. Hoje, eu agradeço, porque se eu não tivesse vivenciado tudo o que eu vivi, eu não teria bagagem para conversar com ninguém. Então, eu já vivi um pouco de tudo. Mas tem pessoas, filho, igual você, já passou muitas dificuldades. Tem pessoas que têm que acelerar o processo de dor. A gente sofre, 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 sofre. E depois vem o processo. A gente está firme. A estruturação está ali. Está firme. A gente está conseguindo. Cara, fica igual o João Bobo. Balança, mas não cai. Então, a gente balança ali. Tem os momentos da gente balançar, mas a gente segue o processo. Mas por quê? É o despertar. Enquanto a minha missão aqui é despertar. Muitas das vezes a gente vê pessoas que estão ligando somente para o que está em volta. Esquece do espiritual. E dentro de uma passagem bíblica fala, eu falo para todo mundo, mas eu não sei a palavra, é assim, cuidai do espiritual, que o restante será acrescentado. Isso é o quê? É o comprometimento. Você está aqui para um processo espiritual, não é material. Então, sua vivência aqui é primeiro olhar para o seu espiritual. E as pessoas não querem, elas nem sabem que existe isso. Tem pessoas que nem ligam para isso. Tudo bem, é a inconsciência dela. Mas eu posso ter certeza que cada pessoa tem um chamado. Todo mundo tem em algum momento da vida que fala assim, olha, eu preciso procurar alguma coisa que me explique tanta dor de uma vez. Mas dentro de um processo da quântica, você mesmo viu, quando você sabe a sua sombra, quando você domina a sua sombra, ninguém te segura. Porque você já sabe quando vier aquilo dali de novo, porque o mapa é o quê? A foto do momento do seu nascimento. Tá ali, tá paradinho. Só que o universo não para porque você nasceu, não. Então, ele continua girando. Então, aqueles movimentos tocam aquela casa novamente. Então, você tem vários chamados. Só que eu posso também cruzar os braços e falar, eu não quero ver. Tudo bem. É o direito de escolha, é seu livre-arbítrio.
Só que você vai colher. Então, o ano que a gente vai ter de 2024, ele vai falar muito sobre isso. Eu não quero ver, tudo bem, mas aí aguenta as consequências do resultado sobre isso. Mas se eu sou uma pessoa que eu posso estar inconsciente, tá? Porque eu conheço pessoas determinadas, né? Assim, ela tá se esforçando, ela tá trabalhando, ela busca, ela procura, ela almeja, ela sabe que ela pode chegar ali. Essa pessoa, ninguém segura ela, não. Eu falo assim, tem muitas pessoas que eu conheço, né? Assim, eu falo muito mesmo. São pessoas que eu admiro demais. Eu falo assim, eu falo até mesmo uma pessoa da minha família, assim, eu digo meu filho, ele chega, ele é tão determinado que eu paro, eu fico admirando. Eu falei assim, meu Deus, eu consegui. Porque, de alguma forma, mesmo que ele não me escute, que casa de ferreiro, espeta de pau, ele faz. Porque a energia que ele tem é de determinação, então ninguém para ele. Então, ele é uma pessoa que olha no espelho e fala assim, nossa, eu sou muito bonito. Ele se valoriza o tempo todo. Pessoas assim, não tem como perder. É lógico, tem problemas que ele vai ter que enfrentar? Sim, ele vai ter problemas. Só que ele tá dentro do caminho, ele indiretamente ele faz. Não precisa, a pessoa não precisa ter tanta consciência. A partir do momento que ela tenha consciência, os livros estão aí, o conhecimento está para todos. Tem vários conhecimentos, a gente tem várias coisas que não necessariamente é astrologia, mas mostra aquilo dali. Mostra aquela situação de evolução. A Louise Hay é uma delas. Ela fala ali de autoestima. Autoestima é o que? Você acha que um bebezinho nasce com uma autoestima? Você acha que o bebezinho nasce ali todo bonitão, que ele tá com a autoestima elevadíssima? Não. Ele vai construir a autoestima dele. Só que para isso ele depende de um sistema, de um condicionamento. Muitas pessoas eu entendo que não teve essa possibilidade, porque a mochilinha tá pesada. Só que essa pessoa percebe que ela pode, então ela vai esvaziando, e vai esvaziando, e vai conseguindo, e vai conseguindo. Então, vai chegar um momento que vai chegar no topo. Não tem outro resultado para isso, porque Saturno vai fazer o quê? Mereceu, passa de ano. Mereceu, não Então, mereceu? assim, para você, Saturno. Ah, pessoal, tem muita gente querendo seu mapa. Entre em contato na nossa central, tudo é na central, e a gente já encaminha para ela, tá? 11 96378 3393, a central. WhatsApp 11 96378 3393. Então, por exemplo, o Saturno, pelo que você está falando, né, ele pode ser exagerado. Então, se ele vê que você está dando o seu melhor, ele faz aquele toma, vai, toma, todo seu. E ele dá muito. Só que você tem que estar bem resolvida aqui dentro. Porque o ano 8 é isso também. O ano 8, ele é um crescimento absurdo, mas somente se você merece. Tá vendo como bate? O ano 8 da numerologia, que ele só dá muito se você merece, se você plantou muito. E a astrologia vê que nenhuma informação se perde, vê que uma informação está dentro da outra. Sim. Igual, E se você for pensar, é justamente isso. Igual o Saturno, ele tem energia do eremita. O eremita, ele tem uma regência ali dessa estruturação. E se você olhar, o 8 também tem o mesmo significado. Eu falo assim, a gente tem sim. tanta ferramenta para poder evoluir, que tá aí, ó, para todo mundo. Só que a gente também tem que aprender o sentido de valorização, porque casa 2 é valorização. Por que que eu sou, você falou assim, por que que eu sou assim com a questão das regras, do valor sobre o meu trabalho? Porque se eu me valorizo, eu consigo aquilo dali que eu quero. Agora, se uma pessoa chega e ela não valoriza, ela não se estima, ela acha que ela não pode, realmente. Igual, a minha mochilinha. Vamos dizer assim, você fez o meu mapa ali, eu sou o número 3, que é a Uhum. comunicação. Sabe o que eu tenho na minha comunicação, que é em Gêmeos, a gente olha? Eu tenho o Quiron. Eu tenho uma dor ali. Então, mas você sabe que eu também tenho do lado, eu tenho o nó do norte, que é a minha missão. Então, a partir do momento que eu transmuto a minha dor, que eu faço
faço, eu estou seguindo o meu propósito. Então, de alguma forma, a numerologia e a astrologia, elas vão se casando. Elas sempre têm a mesma resposta. Por quê? O universo é exato. A gente que precisa entrar em ressonância. Se você for olhar, tudo se mescla. Tudo se mescla. Se a gente for pegar ali o ano 8, o ano 7, a gente pegar seu mapa astrológico, você vai ver, vai ter o mesmo chamado. O mesmo chamado. Todo mundo ali que eu atendi já por você, fala assim, eu fiz meu mapa e realmente falou que era isso, eu já fiz meu mapa cartilha, era isso. Eu falo assim, não tem como dar errado. Eu falo com a pessoa, não tem como dar. A gente só tem que aceitar essas leis. E muitas vezes a gente não aceita, a gente acha que é ali o bam, bam, bam. Você sabe que eu tava procurando uma casa? Bom, você sabe porque eu acabava contando muitas coisas para você. E nada dava certo. Porque o instituto vai ter que sair de lá. Então, tava procurando uma casa, achava uma casa, dava tudo certo. Aí daqui a pouco, então, não dá mais para deixar a casa com você, porque outra pessoa chegou primeiro e dava tudo errado. Aí gostava de um lugar, aí dava errado. Gostava de outro, dava errado. Aí gostava, sabe, ficava parado. Ou gostava, era pequeno. Nossa, e eu tava assim, estressada. Porque eu falava assim, como que eu não tô conseguindo nada? Por quê? O que que tá acontecendo? Será que sou eu? Aí me veio assim, para eu. Até a constelação ensina muito isso. Me veio para eu olhar para a casa aonde eu tenho que sair agora e começar a agradecer cada cômodo. Aí eu lembrei muito dos ensinamentos da Mary nesse sentido de constelação, porque ela é a consteladora e ela fala muito sobre isso, você acaba aprendendo também por tabela, não profundidade. E eu comecei a imaginar, primeiro no quarto do fundo, eu agradeci aquele quarto, aí eu fui para o banheiro, eu agradeci, eu reverenciava assim na minha meditação. E aí eu fui para o quarto que era da Bia. Hoje é o estoque de ração, porque era o lugar que eu morava, e hoje virou o instituto. Então eu comecei a no corredor, a escada, a sala, o outro banheiro, a garagem. Na frente da casa eu reverenciei. Aí vem uma casa maravilhosa, com quintal grande, que a gente queria o quintal, com jardim, sabe? Tudo muito próximo, num lugar maravilhoso, depois que eu fiz esse tratamento de amor e gratidão. E foi uma coisa tão leve. Sabe quando a documentação tudo dá certo, tudo é leve, nada enche o saco? Parece que Deus falou assim para você, toma. E só deu certo quando eu entrei no ano 8. Porque eu entrei no ano 8, dia 8 de novembro, as coisas começaram a andar. E eu falei, nossa, que interessante. Só veio no meu retorno. Porque quando eu estava no 7, que era aquela coisa mais parada, a introspecção, tudo estava dando errado. E o 8, ele é muito rápido pra gente, numerólogo, né? Para você já é diferente. O 8 e o 3 são os anos mais perigosos que existem. Porque ele é mágico, ele é a lâmpada do Aladim. E por isso que é perigoso. Ao mesmo tempo pode ser extraordinário. O ano 3 e o ano 8, tudo que você pensa, você cocria muito rápido. Então nós temos que tomar cuidado com praga. Aí eu quero que aquilo lá se ferre. Vai se ferrar, só que vai voltar multiplicado para você. Nós temos que tomar cuidado com ódio, com raiva, com mágoa. Imagina uma mágoa profunda dentro de mim se tudo volta rápido. Estamos falando sim de câncer. Ai, eu não acredito. Vai, no ano 3 e no ano 8, fica com ódio, fica com raiva. Aí vem um vírus de novo, o alvo primeiro vai ser você, porque o corpo está com muita raiva. Então, o 3 e o 8 não tem piedade. Tudo que você pensar, você cocria. Na alquimia, é o ano que eles treinam muito antes de chegar, olha que interessante, para não errar. Então, 2024, gente, cuidado com a sua mente. Se 2024 não chegou e não vai chegar. 2024 vai entrar dia 20 de março de 2024. Então, agora é a hora de você fazer cura,
terapias, a constelação familiar, mapa com a Mila, para se conhecer realmente. Porque no momento que você tirar todo o negativo, você tem aí uma grande festa de cocriar o que você quer. Você está no ano 8. Então, para você já, o ano 8 já é mais lento, né? Saturno, é isso, né, Mila? Porque Saturno tem essa característica. Então, na verdade, algumas pessoas, é igual você falou, algumas pessoas vai sentir muito lento, muito parado, outras pessoas vão prosperar como se nunca tivesse ali por merecimento. É igual o Covid. Teve pessoas que perderam o negócio, mas teve pessoas que ganharam muita grana. Então, Sim. não as pessoas despertaram, e se você for olhar, foi assim uma renovação, porque se você for observar, muitas pessoas se despertaram a partir de 2017 e foi justamente quando iniciou o ciclo de Saturno. Aí começou em 2017, as coisas foram acontecendo. Aí 2018, 2019, pronto, começou. Porque a Covid não começou em 2020, ela começou em 2019. Só que ali as pessoas não davam muita bola. Então foi passando, ele foi piorando, aí foi agravando. Aí quando as pessoas se viram naquela situação que elas nunca imaginaram, elas, assim, elas desafiaram o invisível. Isso que acontece com o ser humano diariamente. Ela não acredita na espiritualidade, ela não acredita que existe algo ou uma força maior que ajuda ela. Então, o que que o vírus veio fazer? Olha, você não vai acreditar em mim, não? Então, tudo bem, eu vou te mostrar. Saturno, não quer dizer que ele é um vírus, mas ele está pedindo uma finalização. Se você não finalizar um ciclo, ele vai finalizar por você. Então, é melhor você fazer no amor do que na dor. Então, se eu tenho que deixar ir algo embora, eu preciso desapegar de algumas situações, então eu deixo. Vai doer? Vai. Então, busca ajuda e peça a outras pessoas que podem te ajudar, porque a gente tem pessoas, igual eu falei, que evoluem num processo muito rápido para ajudar outras. E assim vai se renovando os ciclos sempre. Sempre vai ter alguém para nos ajudar, para nos orientar, passar conhecimento. Eu acho que em 2017, eu não sei se eu estou certa ou estou errada. Eu acho que eu comecei o meu processo de mais imersão espiritual. Eu acho que eu entrei até em chá de ayahuasca para entender como as coisas funcionam. Eu acho que foi em 2017, não me lembro. Mas eu acredito que foi um ano assim de muita expansão para mim espiritual. Muito. Eu acredito que foi. Não consigo lembrar muito, porque isso traria mais resposta pra gente, né? Porque na verdade o que a gente está acostumado é viver na inconsciência. Então eu nem sei o que eu fiz ontem. Eu nem sei o que eu almocei hoje. As pessoas não estão vivendo no tempo presente. Elas não estão preocupando em viver no agora. Ou ela está no passado ou ela está no futuro. São poucas pessoas que estão vivendo o agora. Igual você. Você teve que ir lá para sua casa e viver o agora. Agradecer cada passo para quê? Para você subir uma escala, vamos dizer assim, escalar isso. Então, enquanto você estiver presa dentro de um processo, dentro de uma inconsciência, você vai ter a consequência disso. Qual foi essa consequência? Foi muito rápido, você nem sentiu muitos problemas, porque você já está dentro de um processo estruturado. Balançou ali, você gostou de uma casa, mas ela se foi. Mas por quê? Você teve que fazer uns processos para vir um melhor. Sim, E a gente é assim, se a gente perde um emprego, isso eu falo por mim, é porque aquilo não entrava em ressonância com você. Ou você ou a pessoa, alguém ali não estava se adaptando. Porque a gente sabe, se a gente acreditar numa força maior, vai vir algo melhor. Porque se você acreditar que você merece, que você pode, que você está fazendo de tudo para poder fazer o seu melhor, não tem como dar erro. Agora, se eu não quero, se eu quero que as pessoas trabalhem para mim, se eu quero passar em cima dos outros, se eu quero entrar dentro do julgamento, que fulano fez isso, fulano fez aquilo, isso eu vou ter o retorno disso. Ah, tem momentos que a gente entra? ô Tem, mas Mila, essas coisas que você me fala dá uma esperança de muito erro da corrupção cair, será? Porque se o erro cai, então
a gente vai entrar também na melhor era. Porque quem faz corrupção vai cair, então isso já é uma limpa. Podemos pensar assim. Olha, astrologicamente, a gente vai passar por um processo, a gente está finalizando os ciclos. Na verdade, o que Saturno ele está fazendo com a gente está se preparando. 2024 é uma preparação. Não é exatamente toda essa energia que você está imaginando. Igual, por exemplo, a gente está vivenciando o que de fato a gente vai ver mesmo em 2025, em 2026. Que é quando a gente vai ver as coisas acontecendo. Muitas das vezes a gente tem que deixar algumas coisas embora para poder vir novas. Então, muitas águas vão rolar. Não vai ser tão simples assim. Então, por isso que cada um tem que cuidar do seu processo, porque a gente está num processo de individuação, mas vivendo num coletivo. Eu não posso esquecer do outro. Então, tudo que eu fizer tem que ser bom para o outro. Então, se eu estou fazendo isso, estou evoluindo no meu processo, vai acontecer. Agora, essa questão da corrupção, igual eu falei, o Brasil, ele carrega uma inconsciência muito grande já de escassez, de falcatrua, de roubalheira e tudo isso. Muitas pessoas, você vai ver elas falando assim, gente, vamos viver o seu processo, vamos viver ali, não se envolve muito, porque são coisas que tá lá atrás, ó. Não tá na sua alçada. E tem pessoas que sofrem, brigaram com famílias, brigaram aí na internet, desfazeram de pessoas por causa de política. E isso é uma coisa. Brasil tem o sol em virgem. Para você ter noção. Crítico. São críticas. Mas, Julgamento. Virginiano crítico. Hã? Entendi, virgem crítico, sim. Então, ele precisa desenvolver esse processo. Enquanto a gente ficar caminhando dessa forma, olhando somente o que tá para mim, eu não quero ver o outro, ainda nós vamos, igual eu falei, nós estamos num caminho de regeneração. Vai mudar? Vai, mas a passos lentos. Então, isso ainda, não, eu acredito que não cai uma máscara, mas vai melhorar sim a nossa condição. Tem uma possibilidade ali da gente melhorar a economia, vai sendo aos poucos, mas primeiro vai ter que morrer muita coisa. E o número 8 também, pela numerologia, é um ano muito bom para investimento. É um ano que você pode ter possibilidades de ver coisas que você não conseguia enxergar. É um ano que vem para a gente, né, na numerologia, uma cartela de oportunidades. Mas você tem que estar com os olhos abertos, igual o ano 3. Porque o ano 3 também vem muitas oportunidades. Mas se você não estiver bem, você não consegue ver. E hoje em dia, o que eu percebo, muitas pessoas falam assim, eu tenho depressão, eu tenho depressão, eu tenho depressão. E a pessoa não cuida dessa depressão. Então, Mila, qual que é o sentimento de depressão? Derrota, melancolia, medo, às vezes desespero, talvez até pânico, depende do grau da depressão. Só que como que a pessoa cocria coisas boas com esses sentimentos? Então, a depressão não é deixar para lá e viver a deprê. A depressão é para ontem. Você tem que curar isso. Você tem que tratar isso. Porque com sentimentos de depressão você não cocria. É muito difícil você dar o salto quântico de felicidade, de relacionamento feliz, de prosperidade. Então, nós precisamos pedir ajuda quando temos esse sentimento. E a esse sentimento também já existe várias comprovações que ele vai vibrar no corpo o câncer, que é a má água. Eu estou cheio de mágoa, meus órgãos estão sentindo essa má água, o que que vai vibrar? Eu não quero ver, não quero viver um mundo, eu cansei e vem o câncer. E nós estamos numa tecnologia tão avançada que eu acredito que nós já temos a cura do câncer, ou que já está muito próxima. Mas para que ter para esperar a cura? A gente já pode se abrir porque na própria mídia já tem vários tratamentos
jejum intermitente, 12 horas de jejum para você desintoxicar o seu organismo, suco detox, respiração profunda, certos chás. Nem o áudio que eu fiz ontem falando do que eu falei, gente, não foi do hortelã, como que chama? Me perdi agora na erva. Qual foi a erva que eu falei ontem? Sumiu da minha mente agora. Que eu tava falando do alecrim, lembrei. O alecrim, se você começar a fazer tratamento com alecrim, em 3 dias, você melhora o seu humor. É só você pegar 2 gotinhas, fazer uma inalação, assim, ó. Fecha seus olhos, se entrega para essa planta da natureza, passa na sua região do umbigo, no sentido horário, antes de dormir. Faça a sua oração conforme você acredita e observe o seu dia de amanhã. Como você vai ficar 60%, 70% melhor que ontem. E depois você faz de novo. Seja cientista, faça por 3 dias. E aí você vai ter uma mente muito melhor de pensar positivo. Porque eu acredito que nós estamos correndo risco em 2024 com depressão. Porque meio que tá na moda agora. Parece que todo mundo tem depressão. Ah, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho isso. É como se fosse chique, rico, falar que tem alguma coisa. Você está percebendo isso, Mila? Porque eu estou O percebendo muito ano, isso. ele já fala isso, porque Saturno está em peixes, né? E peixes fala sobre o inconsciente, fala sobre sentimentos. Fala com o que eu guardo ali. Então, se eu não olho para o que está dentro de mim, se eu não olho para a minha psique, se eu não fico no estado de presença, se eu não tiro essas ilusões da minha vida, eu posso sim cair nas armadilhas da depressão. Não é algo que pode fugir, porque aquele sentimento que não está andando, aquele sentimento que está parado, as coisas você faz e nada se movimenta, é como se tudo tivesse parado. Isso vai dando uma sensação na pessoa que ela não pode. Então, qual que é o antídoto disso? Olhar para o momento de agora. O que uma pessoa está com depressão? Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. O que está no passado que você gera inconformidade? Só que para a pessoa ter essa noção, para ter isso precisa de tratamentos médicos primeiro para tirar aquela pessoa, que é como se fosse no fundo do poço. A gente precisa dos médicos assim que estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, para quê? Para que a sua psique fique um pouco mais organizada e o processo terapêutico vai acrescentando e vai te ajudando e você chega no momento que você melhora. Então, a depressão é o quê? O passado. O que no passado eu não quero deixar aí? E peixes é finalização. Eu preciso finalizar um ciclo. Se eu não finalizo, o universo finaliza para você. Isso é lei de causa e efeito. Então, eu preciso fazer. Eu estou causando em mim uma perturbação no meu corpo. Porque as minhas células, elas sentem tudo que eu falo, o que eu sinto, o que eu vibro. São vibracionais. É vibração. Se eu vibro algo que tá lá no passado que eu fico. Eu não conformo com aquela situação, eu adoeço. Eu adoeço. Então, o que às vezes a gente precisa ver? O que ali no mapa do ano tem, no mapa da numerologia tem? O que é? Quais são os lados? Quais são o que você tem que vigiar naquele ano? Tá, você já sabe o que você tem que vigiar. Então, qual é o antídoto disso? Eu fazer de forma diferente, eu entender aquilo de uma outra forma, eu ressignificar. Então, tudo que a gente faz na vida são ressignificados. Eu preciso ressignificar os pais, eu preciso ressignificar o meu trabalho. Você precisa, olha, você viveu um processo, você teve que ressignificar toda a sua vida que você teve na sua casa. Porque se você não faz isso, não vai, trava. E a Não pessoa vai. começa a culpar o outro. Tem uma pessoa que fez um comentário, deixa eu só ler esse comentário, que eu acho interessante, que eu sei quem é essa pessoa.
Adoro ouvir vocês, mas fui assistir o canal tal pessoa pra gente não receber processo. De física, eu já sei quem é essa pessoa. E diz que tá tudo errado, que não tem nem comprovação científica. Essa pessoa falou até mal do Hélio Couto. Gente, acordem. Uma pessoa que ela abre um canal só para falar mal da profissão dos outros já não presta, já é do mal. Uma pessoa que faz previsão com sede, eu vi que aquela pessoa vai morrer. Eu liguei para aquela pessoa, falei, tem que tomar cuidado. Eu falei que ia morrer e fala com tesão mesmo, sabe? Porque acertou a previsão do mal. Se você ouvisse o que eu ouvi de uma pessoa que estuda muito a quântica sobre essas pessoas, sabia que essas pessoas, se acontecer isso, elas respondem como se fosse ela que matou aquela pessoa, porque é uma pessoa de celebridade, joga para 5 milhões de pessoas, essas 5 milhões falam que aquela pessoa não vai se curar, ela vai morrer, imagina a energia de obsessores que vai naquela pessoa. Se ela não tiver, se ela não tiver proteção, pode pegar e pode até acontecer aquilo. Quem é culpado? Quem fica falando mal do outro. O mal sempre tem um peso muito grande, mas às vezes não tem uma colheita na hora. Então vamos lá. Adoro ouvir vocês, mas eu fui assistir o canal da tal pessoa e disse que está tudo errado, que não tem comprovação científica. Me traga agora a comprovação científica que Deus existe. Não tem. Quem disse que o mundo veio do Big Bang? Não tem. Quem disse que existiu Lemúria, Atlantes, Moisés, Jesus, Abraão? Não sei. Quem disse? Só que existe uma energia que ela vibra e tem muitas pessoas que conseguem ler e acreditar. Então, eu nunca vi Deus, mas eu sei que ele existe porque eu sou Deus em ação, eu sinto ele. E assim, não preciso de comprovação, eu tenho certeza. Então, não precisa vir ninguém. Eu não consigo mudar de ideia se uma pessoa vir falar que Deus não existe. Eu já acreditei, eu já sei que Deus existe. Ninguém me muda. A partir do momento que alguém tira o meu conceito do que é certo, do que é errado, eu sou fraca. Eu não sou forte o suficiente. Então, se eu acredito no Hélio Couto, acredito, fiz as práticas, fiz isso, li vários livros, vi a ciência que tem aquilo na minha vida, vi o quanto eu expandi, aí vem uma pessoa falando assim, tudo isso é mentira, aí eu entrego tudo que eu aprendi para uma pessoa que eu não conheço o caráter, e falar, agora eu tô triste, agora eu não acredito mais. Então, que cérebro é o seu? Que consciência é a sua? É isso que faz a gente cair na vida. O que eu acredito é real e ninguém me muda. Se eu começar a acreditar em um aqui, acreditar em um ali, eu sou alimento das trevas. Então, a força, que é o número 8, ela tem que estar muito bem resolvida dentro de nós. Senão, nós vamos cair. Então, por exemplo, você está ouvindo a Djamila sobre mapa de astrologia. Tem religiões que vão falar que ela é do demônio. Aí você vai fazer um mapa com ela. Aí, de repente, você ouve uma pessoa que vai numa igreja e fala assim, faz não, que ela é do demônio. Aí você fecha a porta. Só que era para você abrir a porta do conhecimento. Então, no mundo, sempre vai ter milhares de pessoas que vão querer fechar sua porta do conhecimento. E milhares de pessoas que vão querer abrir a porta do seu conhecimento. E você que vai deixar a janela abrir ou fechar. Então, sempre a resposta vai estar em você, mas nunca seja um fantoche. O que você acredita que é real, não mude por um comentário negativo. E preste atenção, uma pessoa que só tem canal para falar mal do outro é da luz. Uma pessoa que ganha muito dinheiro fazendo previsão só de morte de celebridade é da luz. É isso que nós temos que questionar. As informações estão para acrescentar ou não? Então, vai minha dica aí. Mila, você é maravilhosa. Acho que a gente já passou de 1 hora, nem sei.
E eu indico o seu mapa de astrologia para todo mundo, que você é fantástica. Como eu te disse, você conseguiu entrar em mim, que eu sou uma pessoa bem fechada. Você conseguiu fazer eu ver as minhas sombras, que eu não estava realmente conseguindo ver. E eu sou uma outra pessoa depois do seu mapa. Gostei muito. E quer deixar algum recado para a gente finalizar? É só, é só finalizando aí esse ponto que você falou, é justamente o ano de Saturno. É justamente isso que a gente vai ver. São essas coisas que não vão fazer sentido. Se não faz, é o que a gente falou no início. O que não está fazendo, o que eu faço, não está condizendo para o bem do próximo, vai ter consequências. Então, são essas consequências que vão ter. A pessoa ela pode querer, ela entra em ressonância com aquela energia. Então, a gente sabe que vai ter pessoas que vão querer esse canal. Mas tem pessoas que não vão acreditar naquilo dali e vai buscar outros tipos de informação. Só que a gente tem que cuidar da nossa energia. Então, eu não julgo os outros. Eu não julgo, eu tenho que respeitar. E Saturno fala de respeito, fala de limites. Tudo tem limite Tudo para tem fazer. Eu não limite. posso ultrapassar do limite do que o outro está falando. Então, é respeitar. Da mesma forma que eu vou respeitar essa pessoa que acha que falar mal dos outros é correto. Então, é um respeito. A gente vai passar para um ano É um que a gente vai ter respeito, limite. mas eu não preciso dar audiência. Eu tenho que fechar a porta para as brechas da dúvida não entrar. Sim, Porque o mecanismo também dos obsessores é fazer você ter dúvida. sim, Aí você fala, deixa eu escutar um pouquinho. É mesmo, né? Aí faz tudo que você criou. Se você não tiver numa vibração boa, porque às vezes você tá com medo, ai meu Deus, será que eu vou pro inferno? Igual eu pergunto para algumas pessoas assim que tem tanto medo de Deus. Você é boa porque você tem medo de ir pro inferno? Ou você é boa porque você é boa? Porque não adianta nada eu ser boa por medo de ir pro inferno. Eu sou sim. boa porque eu sou boa. Não tenho medo de ir pro inferno. Já é o meu caráter. Concorda? Com certeza, é isso aí que é o ano de 2024. Essa aí que vai ser o trabalho, o chamado que você vai ter que olhar durante o ano. É esse o chamado. Todo ano você tem um chamado. E esse é o chamado que você tem que fazer. Dá para correr atrás ainda de olhar, ressignificar muitas coisas? Dá tempo. Se você sentir, faça. Porque é a espiritualidade falando com você. Vá lá e faça que agora é seu momento. Então, é tudo sincronicidade mesmo, né? Então, assim, eu só agradeço, né? Era só para dar uma finalização mesmo dentro desse ponto que o que você acabou de dizer faz parte do ano de Saturno, faz parte dessas, vamos dizer, esses falsos gurus aí, que a gente vai, de alguma forma, uns vai acreditar, outros não. Mas é isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas muito, vamos dizer, muito pesada, tanto do lado positivo, tanto do lado negativo. Vamos dizer assim, no lado positivo é o quê? Eu faço mágica na sua vida. É errado. Não tem nada mágico. Sem ação não há crescimento. Então, se eu também faço um mal, eu faço um medo para que eu ganhe aquilo dali, não é prosperidade. Uma hora ele vai receber o retorno. Então, quando nós não sabemos, ainda nós estamos regenerando essas pessoas, gente. Ainda a gente está passando por esse momento. A gente ainda está em prova e expiação, então a gente precisa ficar atento com o nosso processo e fazer o melhor. É igual você falou. Se eu tenho medo de morrer, será que eu tenho medo de morrer porque eu sou ruim ou porque eu tenho dificuldade de fazer o bem, Sim, é né? isso mesmo. Então, quem quiser fazer o mapa com você até o dia 30, é isso ou 31? A gente tem Até dia 30, 31. 31. Então, Até até dia dia 31. 31 de dezembro de 2023, você está dando 50% de desconto. 50%.
Então, se você quiser, entre em contato no WhatsApp na central 11 96378 3393. Um beijo para todo mundo que está aqui. Um beijo para você, Mila. É sempre muito bom trocar ideias com você, trocar informações. Você Bom, é espetacular. Só eu gratidão. agradeço. Para todos Gratidão, vocês viu? também. Tá bom. Então, até mais. Tchauzinho. Gratidão.